Fala pessoal, o professor Jonathan aqui, estamos na aula de lançamento oblíquo. Nas aulas anteriores a gente aprendeu o movimento retilíneo uniforme e já aprendemos o movimento uniformemente variado, que é o movimento que tem aceleração. Dentro do movimento uniformemente variado, nós aprendemos o movimento vertical, que é o movimento de corpos que estão caindo. Na aula de hoje a gente vai ver sobre o lançamento oblíquo. É um lançamento feito na diagonal, em que o corpo vai para frente e para cima, ou para frente e para baixo ao mesmo tempo. Então vamos para o vídeo. Primeira coisa é por que estudar lançamento oblíquo, né? Quais são as situações em que ocorre o lançamento oblíquo que a gente está interessado? A gente pode pensar, por exemplo, na parte de irrigação ou pulverização, né? Nós temos essa parte aí tão importante na agricultura, por exemplo, e a pulverização, né? Esse arremesso da água ou de algum material, ele é feito por lançamento oblíquo. Então, para a gente calcular a angulação, o alcance que isso aí vai chegar, a gente vai usar as equações da aula de hoje. Isso é usado também para qualquer corpo. Então, por exemplo, se a gente pensar para arco e flecha, por exemplo, eu posso utilizar as equações de hoje para calcular nos esportes, por exemplo, como basquete, o arremesso, né, da bola na cesta também é feito dessa forma. Antigamente a gente tinha a parte de catapultas, por exemplo, a parte de você arremessar um projétil, né? A gente pode pensar inclusive na pescaria, o ato de você arremessar a isca, ele descreve um lançamento que pode ser oblíquo. Então nós temos diversas aplicações aí de que a gente usa, né? E por que estudar. Esse lançamento oblíquo que nós estamos estudando, ele é diagonal, ou seja, a gente tem ao mesmo tempo um movimento horizontal e ao mesmo tempo um movimento vertical. O movimento horizontal nós iremos usar o Vx e para vertical a gente vai usar o Vy, que vão surgir a partir da decomposição desse vetor V aqui. A parte de decomposição nós aprendemos na nossa aula de vetores, então vou deixar indicado aqui o vídeo da aula de vetores em que a gente aprende a decompor um vetor. O movimento horizontal ele é do tipo retilíneo uniforme, então ele é feito com velocidade constante, a gente vai usar as equações do movimento retilíneo uniforme, foi a nossa aula anterior, também vou indicar aqui essa aula para vocês reassistirem. Já a parte vertical, devido à gravidade, é do tipo uniformemente variado, ou seja, é um movimento que tem velocidade variável, que tem aceleração. E aí a gente vai usar as equações do movimento uniformemente variado. Então, esse projétil ele é afetado pela gravidade, então, na subida ele vai desacelerando e na descida ele vai acelerando. A gente vai usar essas coisas, né, no nosso estudo. Como esse vetor, né, esse V, ele vai precisar ser decomposto, né, em Vx e Vy, esse lançamento ele é feito com esse ângulo θ aqui. E aí, pelas decomposições, né, o que a gente tem? Esse vetor Vx aqui, ele é um cateto adjacente. Cateto adjacente, na decomposição, a gente usa cosseno. O Vy, né, ele é um cateto oposto. Como assim oposto, professor? A gente pode colocar ele aqui na frente, né, para fechar o triângulo, e a gente pode ver que ele fica certinho aqui, oposto, né, ao ângulo θ. Então, na hora das decomposições, o que a gente tem? A gente tem que o cosseno de θ é o cateto adjacente Vx, aqui, sobre a hipotenusa, que é a velocidade inicial v. E o seno de θ, que é o nosso Vy. Vy é o cateto oposto sobre o V0, que é a nossa hipotenusa. Então, se a gente passa essa velocidade inicial multiplicando aqui para o outro lado, a gente tem essas relações aqui que a gente vai usar. Então, o que a gente vai fazer? Nós iremos aplicar essas velocidades Vx e Vy nas equações do movimento uniformemente variado, para analisar o movimento vertical, e nas equações do movimento retilíneo uniforme, para analisar o movimento horizontal. Então, nós temos esse projétil, ele vai sair com uma velocidade inicial, ele vai atingir uma velocidade máxima, depois ele vai começar a descer. Vamos interpretar, né, o que vai acontecendo conforme isso vai acontecendo. Na hora que ele vai sair, então ele sai conforme os vetores que a gente já comentou. Então, na subida a aceleração é negativa, então conforme ele sobe, né, a gravidade está puxando ele para baixo, então ele sai com uma velocidade alta e vai perdendo essa velocidade conforme sobe. Na altura máxima, a velocidade vertical é zero. Por quê? Porque ele está subindo, ele vai freando, vai diminuindo a velocidade. Na altura máxima, ele para verticalmente e depois começa a descer. Já na horizontal, o movimento é constante, é retilíneo uniforme. Então, horizontalmente, ele sempre vai estar mexendo.
mas verticalmente ele sobe, para e desce. Para verticalmente. Então, ele atinge uma altura máxima e começa a descer. Depois, ele termina a descida. Na descida, a aceleração é positiva, então a gente vai usar a gravidade, né, como positiva, e aí a velocidade de chegada dele é a mesma velocidade de saída. Como a aceleração é igual, os tempos, né, de subida e descida são iguais. Então, se a gente quiser saber o tempo total, nós precisamos calcular o tempo de subida e depois a gente multiplica por 2, né, para ter o tempo total. Ou calcula o tempo de descida e depois o tempo de subida é o tempo de subida mais descida. E aí, como que vão ficar as equações? Para o movimento no eixo x, né, é o movimento retilíneo uniforme, que é na horizontal. Então, a gente usa a equação do movimento retilíneo uniforme aqui para o espaço, e no V0x, agora a gente vai usar o V0 cosseno, que a gente acabou de fazer a dedução. Já na vertical, nós iremos usar a equação do movimento uniformemente variado. Na subida, como a aceleração da gravidade freia, né, o corpo, então a gente vai usar menos aqui na aceleração, e aí a gente troca o V0y por V0 seno. Na subida, aceleração negativa, na subida, aceleração positiva. Nós temos equações de velocidade também, então na subida a gente tem V igual a V0y menos gt, g é a gravidade, a gente troca por V0 seno, e na descida a gente usa mais para aceleração, e também temos as equações de Torricelli, tanto para subida quanto para descida. Para quem quiser anotar também, aqui está um resuminho, né, uma simplificação de alguns pontos-chave, né, na hora do cálculo, como altura máxima, tempo de subida, tempo total e alcance máximo. Vocês podem anotar essas equações aqui, mas por essas que a gente acabou de ver no slide anterior, né, com todas essas aí a gente consegue calcular normalmente o que a gente vai fazer. Vamos fazer então uma aplicação. Um dardo é lançado com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, 30 graus é o ângulo de lançamento, então a gente quer o tempo para atingir o solo, o alcance máximo e a altura máxima atingida. Então, vamos lá, letra A. Para calcular o tempo até atingir o solo, a gente precisa calcular o tempo de subida e depois o tempo de descida. Ou, como o tempo de subida e descida são iguais, né, a gente calcula o tempo de subida e multiplica por 2, que aí a gente tem subida e descida. Então, a gente tem essa equação aqui. Aqui tem o tempo que a gente pode usar, né? E no lugar dessa aceleração aqui, a gente usa a aceleração da gravidade. Na subida, a aceleração tem que ser negativa. Então, a velocidade inicial é 20 vezes seno de 30, porque aqui é o V0y, né? A gente troca por V0 seno de θ. Então, resolvendo aí, 20 vezes seno de 30 dá 10, passa para o outro lado como negativo, menos 10. E aqui o menos 9,8t, vou passar dividindo. Então, a partir dessa divisão vai dar 1,02 segundos. Esse é o tempo de subida. Como o tempo de subida e descida são iguais, então o tempo total é a soma dos dois e os dois são o mesmo valor. Então, o valor que vai dar é o pedido de like, primeiramente. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês estão gostando do vídeo, então deem uma curtida aí no vídeo. Voltando aqui, o tempo total então vai ser 1,02 mais 1,02, ou 1,02 vezes 2, que dá 2,04 segundos de tempo total. Então, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Alcance máximo. Então, para o alcance, como ele ocorre na horizontal, né, nós podemos usar a equação do movimento retilíneo uniforme e no lugar do Vx a gente vai usar V cosseno, né, de 30 por Vx. Então, o espaço inicial aqui é zero, a gente pode considerar que saiu do ponto zero, então vai ficar 20 cosseno de 30 vezes o tempo total de subida e de descida que a gente acabou de calcular. Então, por isso que a gente vai usar 2,04. Porque no alcance máximo, né, o corpo sobe e depois desce, então a gente usa o tempo total. Isso vai dar 35,33 metros. E para a altura máxima, a gente pode usar essa equação aqui. Vamos fazer só para subida, então a gente vai usar a gravidade aqui e negativo, né, porque é para subida. Então, substituindo V0y por V0 seno de 30, e aí aplicando valores. A gente pode considerar também que a altura inicial aqui, y0 é 0, 20 seno de 30 vezes o tempo de subida, e aí tempo de subida aplicado aqui também. Resolvendo 20 seno de 30 vezes 1,02 dá 10,2, resolvendo essa parte aqui dá 5,1, então a altura máxima aqui vai dar 5,1 metros.
Vamos fazer mais esse. Ó, deseja-se pulverizar uma lavoura conforme essa imagem abaixo. De acordo com o manual, a velocidade de saída do jato é 10 metros por segundo, porém só há 3 ângulos de disparo, 30, 45 e 60 graus. Então, esse pulverizador só consegue fazer em 3 ângulos diferentes. E aí, o que a gente quer saber? Qual desses 3 ângulos vai ter o maior alcance? Então, a gente vai ter que calcular o alcance para cada um dos ângulos, a gente compara e vê qual que vai mais longe. Então, vamos fazer para 30 graus primeiro. A gente precisa descobrir o tempo da subida, né? Então, V0y a gente coloca V0 sendo 30, menos 9,8, porque é subida, né? Isolando aqui, ó, 10 sendo de 30 dá 5, passando para o outro lado vai menos 5, então isso aqui vai dar 0,51 segundos, é o tempo de subida. Então, o tempo total de subida e descida, 1,02, o tempo de subida e descida são iguais. E aí, fazendo o alcance. Então, vimos a equação do alcance, no lugar da velocidade a gente usa V0 cosseno 30, porque é Vx, né, na horizontal o alcance, e esse tempo tem que ser o tempo total. Então, fica 10 cosseno 30 vezes 1,02. E aí vai dar 8,8 metros de alcance. Vamos fazer para 45 graus. A gente vai repetir tudo de novo. O que vai mudar agora? Agora, em vez de seno de 30, a gente vai fazer seno de 45. Isolando aí, vai dar 0,72, o tempo de subida. Fazendo subida e descida, vai dar 1,44. Aí, agora a gente consegue fazer o alcance. A gente usa a equação do movimento retilíneo uniforme, trocando Vx por V0 cosseno. E agora cosseno de 45 e usando o tempo, né, que a gente acabou de calcular, que é 1,44. Fazendo isso, dá 10,2 metros. Vamos fazer agora para 60. Tudo de novo, mesma conta. Só que agora a gente vai usar seno de 60. Então, o tempo vai dar 0,88, então o tempo total vai dar 1,76. Fazendo o alcance de 60 graus, aplicando aqui V0 cosseno, resolvendo aí, vai dar 8,8 metros. Então, dos três, o que chegou mais longe foi para 45 graus. Pessoal, quando a gente está falando de alcance, o melhor ângulo, o ângulo que consegue fazer um lançamento mais longo para lançamento oblíquo é sempre o de 45 graus. Então, um lançamento de 45 graus para lançamento oblíquo é o que consegue fazer com que o corpo vá mais longe aí. E aqui a gente fez para 3 ângulos, né? 45 foi o maior, mas vocês podem tentar aí na casa de vocês, tentar para 40 graus, 50 graus e ver se muda também. E aí vou deixar uma tarefinha para vocês. Ó. Um canhão atirou um projétil a uma distância de 500 metros. Então ele atirou esse projétil aí, 500 metros. A inclinação inicial foi de 60 graus e aí foi medido a duração desse percurso, né, dele sair e chegar. Foi 10 segundos. E aí nesse a gente quer a velocidade inicial. Então utilizem aí as equações que a gente aprendeu hoje para descobrir essa velocidade inicial. E é isso, pessoal, chegamos ao fim aí de mais um vídeo, espero que tenham gostado, curtam, deixem aí o comentário da resposta anterior e na sequência aí a gente vai para a lei de Newton, que é uma parte bem importante aí de física, né, de física mecânica que a gente está estudando. Então, obrigado por estarem aqui até e até a próxima, valeu!